Código Perdido. 5 mistérios bíblicos que a ciência não consegue explicar. A Bíblia, para bilhões, é um guia espiritual, um livro de leis, uma fonte de consolo. Mas, por trás dos versículos familiares e das histórias que moldaram o mundo, existe outra Bíblia. Uma coleção de códigos criptografados, de eventos inexplicáveis, de relíquias de poder inconcebível e de personagens que surgem das sombras da história e desaparecem sem deixar rastros. Estes são os fósseis de perguntas que a teologia, a arqueologia e a ciência têm tentado responder por séculos, muitas vezes em vão. Estes são os grandes mistérios não resolvidos, os enigmas que desafiam nossa compreensão e nos lembram que, por mais que avancemos, ainda há véus que não podemos transpor. Hoje, não vamos oferecer respostas. As respostas para estes enigmas podem ter se perdido nas areias do tempo. Em vez disso, vamos nos tornar detetives do sagrado. Vamos abrir os arquivos mais antigos da fé e examinar 5 dos mistérios mais profundos que continuam sem solução. Esta é a nossa jornada ao coração do desconhecido. Se a sua mente é cativada pelo inexplicável, se você acredita que as perguntas são tão importantes quanto as respostas, se você é um explorador da fronteira entre a história e o mistério, deixe o seu like para se juntar a esta investigação. E inscreva-se no canal Entre Fé e Fé, pois há muitos arquivos a serem abertos. Mistério 1. O Paraíso Perdido. Onde fica o Jardim do Éden? Nossa investigação começa onde a história humana começou e se perdeu. O Jardim do Éden. A Bíblia o descreve não como um mito, mas como um lugar geográfico real, um jardim plantado por Deus mesmo, com uma localização precisa: a nascente de um rio que se dividia em 4 braços: o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. 2 desses rios, o Tigre e o Eufrates, nós conhecemos muito bem. Eles fluem até hoje, delimitando a região da antiga Mesopotâmia, o atual Iraque. Isso levou muitos a acreditarem que o Éden estaria ali, enterrado sob milênios de história. Mas os outros 2 rios, o Pison e o Gion, que supostamente corriam por terras ricas em ouro e pedras preciosas, desapareceram de todos os mapas. Onde eles estão? Alguns teóricos sugerem que o dilúvio de Noé alterou catastroficamente a topografia do planeta, apagando para sempre a localização do Éden. Outros apontam para a África ou para o fundo do Golfo Pérsico. O Éden foi destruído? Foi elevado aos céus? Ou ainda existe, escondido do mundo, protegido por uma barreira invisível e guardado por querubins e uma espada flamejante? O berço da humanidade é até hoje o primeiro e maior mapa do tesouro perdido da história. Mistério 2. Os gigantes antes do dilúvio. Quem eram os Nefilim? De um paraíso perdido, nossa investigação se volta para uma raça perdida. Em Gênesis, capítulo 6, pouco antes da narrativa do dilúvio, a Bíblia nos dá um vislumbre de um mundo estranho e aterrorizante. O texto diz: naqueles dias havia Nefilim na terra. Os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes, os heróis de renome na antiguidade. A palavra Nefilim é frequentemente traduzida como gigantes. Mas
Quem eram eles? E quem eram os filhos de Deus? Uma teoria, baseada em textos apócrifos como o livro de Enoque, sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos, que se rebelaram e tiveram filhos com mulheres humanas, criando uma raça híbrida de gigantes poderosos, cuja corrupção foi uma das razões para o dilúvio. Outros intérpretes, buscando uma explicação menos sobrenatural, argumentam que os filhos de Deus eram simplesmente os descendentes da linhagem justa de Sete, que se casaram com as filhas da linhagem impia de Caim. Mas isso explicaria a menção de gigantes? E por que, mesmo após o dilúvio, espiões hebreus relataram ter visto descendentes dos Nefilim na terra, gigantes que os faziam se sentir como gafanhotos? Foram eles uma anomalia genética? Uma raça pré-adâmica? Ou os ecos de uma intervenção sobrenatural que a história tentou esquecer? Os Nefilim permanecem como uma das notas de rodapé mais enigmáticas e perturbadoras de toda a Bíblia. Mistério 3. A Arca de Deus. Onde está a Arca da Aliança? Poucos objetos na história humana inspiram tanto fascínio e temor quanto a Arca da Aliança. Construída sob as ordens diretas de Deus a Moisés, era uma caixa de madeira de acácia coberta de ouro, contendo as tábuas dos 10 mandamentos. Mas era muito mais que um reliquiário. Era o trono terrestre de Deus, uma arma que derrubou as muralhas de Jericó, uma fonte de poder tão santa e perigosa que um simples toque não autorizado poderia resultar em morte instantânea. Por séculos, ela foi o centro da adoração de Israel, residindo no Santo dos Santos do Templo de Salomão. E então, em 587 a.C., o rei Nabucodonosor, da Babilônia, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. E a arca desapareceu. O que aconteceu com ela? Foi levada como espólio para a Babilônia? Se sim, por que não há registros disso? Foi escondida pelos sacerdotes em um túnel secreto sobre o monte do templo, onde permanece até hoje? Foi levada para a Etiópia, como alegra a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, que afirma guardá-la em uma capela em Aksum? Ou foi levada aos céus pelo profeta Jeremias, como diz o livro dos Macabeus, para ser revelada apenas no fim dos tempos? A localização da Arca da Aliança não é apenas o maior mistério da arqueologia bíblica, é a busca pela mais poderosa e sagrada relíquia que o mundo já conheceu. Mistério 4. O rei sem genealogia. Quem foi Melquisedeque? Em meio a um livro, Gênesis, obcecado por linhagens e genealogias, surge uma figura que parece não ter nenhuma. Após uma grande batalha, Abraão é recebido por um personagem misterioso, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, abençoa Abraão e depois desaparece da narrativa quase tão rápido quanto surgiu. Quem era ele? Ele não era hebreu, mas adorava o mesmo Deus que Abraão? Era um rei cananeu? Uma tradição judaica diz que ele era Sem, o filho de Noé, vivendo até uma idade avançada. Mas o Novo Testamento, no livro de Hebreus, aprofunda o mistério de forma exponencial. O autor descreve Melquisedeque como sendo sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Uma descrição que não parece se aplicar a nenhum ser humano mortal. Isso levou a teorias ainda mais audazes. Seria Melquisedeque uma aparição de um anjo? Ou, como alguns teólogos acreditam, uma teofania, uma manifestação do próprio Cristo antes de seu nascimento em Belém? Sua identidade é um quebra-cabeça teológico, um sacerdote que precede a ordem levítica, um rei de paz cujo reino é desconhecido.
Melquisedeque é um fantasma na máquina da história bíblica, um eco de uma ordem sacerdotal mais antiga e misteriosa. Mistério 5. As Pedras da Decisão. O que eram o Urim e o Tumim? Nossa investigação final nos leva a um dos objetos mais estranhos e menos compreendidos da Bíblia, o Urim e o Tumim. Mencionados pela primeira vez no livro de Êxodo, eram objetos que ficavam dentro do peitoral do sumo sacerdote de Israel. As escrituras são claras sobre sua função. Eram usados para consultar a vontade de Deus, para tomar decisões cruciais em tempos de guerra ou de crise nacional. Eram, em essência, um método de adivinhação sancionado por Deus. Mas o que eram eles exatamente? A Bíblia nunca descreve sua aparência. Eram duas pedras? Dados? Um tipo de cristal? Como funcionavam? Eles brilhavam? Um representava sim e o outro não? Ou formavam letras para responder a perguntas complexas? Após o tempo do rei Davi, as menções a Urim e Tumim se tornam cada vez mais raras até que desaparecem completamente da história após o exílio babilônico. Quando o segundo templo foi construído, eles não estavam mais lá. O que aconteceu com eles? Foram perdidos na destruição do templo? Ou Deus simplesmente parou de se comunicar através deles, substituindo-os pela voz dos profetas e, finalmente, pela revelação em Cristo? O Urim e o Tumim representam a perda de uma linha de comunicação direta com o divino, um mistério tecnológico espiritual cujo segredo se foi para sempre. Um jardim perdido, uma raça de gigantes, uma arca de poder, um rei sem história, um oráculo divino. Esses mistérios não são falhas no texto bíblico. Pelo contrário, são as suas marcas de profundidade. São os espaços em branco deixados pela história que nos convidam à humildade, à admiração e à busca incessante. Eles nos lembram que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre a coragem de viver com as perguntas. Eles existem na fronteira entre a fé e a fé.